Nós vamos cantar o hino 395 do cantor cristão. O título dele é Cristo Satisfaz. Fala sobre a não necessidade de termos as riquezas aqui na terra. E o quão feliz nós somos por estarmos com Cristo. Então, gostaria de convidar você que está em casa, que acompanhasse a letra e cantasse conosco nesse momento. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele
exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Estamos iniciando mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 17, será a leitura da palavra de Deus. Paulo passa para esses irmãos uma espécie de nova roupagem, ou novas atitudes, ou a nova forma de viver desses irmãos de Colossos. Então, a partir do verso 12, nós vamos ler a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar e em seguida a reflexão da palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por esta palavra, a carta que Paulo escreveu, o apóstolo, a uma igreja, a igreja de Colossos. Oh Deus, tantas lições nós temos nesse texto. O contexto em que Paulo vivia era a prisão, e mesmo assim ele não se acomodou e nem ficou esperando ser solto para fazer alguma coisa em relação àqueles irmãos, na questão da instrução da palavra, na questão de orientação, na questão de dar a eles um norte a seguir, diante de tantas doutrinas falsas que existiam naquela época. O bombardeio à igreja com falsas doutrinas. Paulo, mesmo estando preso, ele acha, Deus, uma solução e uma forma de ajudar aqueles irmãos. Escrevendo por carta, então, ele passa a instruir aqueles irmãos. Oh Deus, depois de tanto tempo, essas instruções servem para nós, servem para as nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a Tua palavra e os ensinamentos delas, oh Pai, dela, para as nossas vidas, no cotidiano e no dia a dia. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Paulo, ela tem um conteúdo muito forte, doutrinário. O que é que Paulo está ensinando aqui para aqueles irmãos a partir do verso 12? Ele vai dizer logo no comecinho do verso 12, revesti-vos. Esta palavra de revestimento significa coloque uma nova roupa. Revestir, vestir novamente, é uma nova roupagem da questão da espiritualidade. É óbvio que essa palavrinha aqui tem um significado simbólico.
Paulo não está dizendo para eles trocar a roupa que eles tinham fisicamente, não é a roupa do seu corpo, mas sim a roupagem espiritual em atitudes, em forma de viver. Então ele vai dizer, olha, revesti-vos, ou seja, antigamente vocês tinham alguns costumes e algumas formas de pensamento e que norteavam a vida de vocês, que direcionavam a vida de vocês, mas agora vocês são servos de Deus, agora vocês são novas criaturas, agora vocês são de fato cidadãos dos céus. Em face a alguns ensinamentos por conta dos gnósticos e da doutrina em que eles ensinavam, voltando-se para algumas leis, algumas práticas voltadas ao guardar de dias e de datas importantes para eles, e também mudança de lua e algumas questões voltadas para o misticismo. Então Paulo fala, olha, essas coisas que vocês faziam antigamente, deixe isso de lado, revesti-vos, tomem agora uma vestimenta nova, diferente. Veja que no verso 11, ele vai dizer, olha, aonde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora que vocês são nova criatura, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A primeira pensamento que nós temos aqui é de uma renovação de vida. Cristo renova o nosso ser. Ele nos dá uma nova vida. Nós passamos a ser uma nova criatura. E Paulo vai dar ênfase a isso quando ele vai falar sobre uns aos outros. Essa questão do evangelho, ele não é uma carreira solo, para que a gente viva um evangelho solitário, sozinho entre nós e Deus. É bem óbvio que nós precisamos ter uma comunhão com Deus, e o lugar a sós com Deus, ele é muito importante na nossa vida. Porém, a nossa convivência com os nossos irmãos, a nossa convivência com a nossa família, a nossa convivência com as pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia, trabalho, escola, e amizades, e esportes, ou seja o que for, é preciso que haja uma conduta e que revele às pessoas quem nós somos. E Paulo está dizendo, olha, revesti-vos de uma nova roupagem espiritual. E qual é a base que nós temos para isso? Primeiro, não é que as regras vão ser capazes de nos transformar e mudar a nossa vida, porque a mudança ela é interior e ela vai se externar de forma em que as pessoas com quem nós nos relacionamos hão de perceber algo diferente em nós. E o proclamar do Evangelho vai deixar de ser uma mera palavra dita, um mero discurso, e vai passar a ser, de fato, a forma como nós vivemos. Dwight Moody dizia o seguinte: viva o Evangelho de tal forma que, se necessário for, fale de Cristo às pessoas, mas que a sua conduta e a minha, a forma de viver, de se relacionar com as pessoas, fale mais alto do que as nossas palavras. E nesse primeiro momento ele vai dizer, olha, sabe por que vocês precisam se revestir de uma nova vida e de uma nova roupagem espiritual? Porque vocês são eleitos de Deus. Então o primeiro pensamento é que Cristo nos chamou para o seu reino e nós fomos eleitos. A palavra eleito aqui significa escolha, escolhido, eleito. E isso que faz com que o cristão seja renovado na sua vida e na sua maneira de pensar. 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Então, essa nova criatura, esse novo ser, com uma nova natureza agora sendo desenvolvida através da escolha que Cristo fez por nós, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, eliminando as nossas dívidas, os nossos pecados e as nossas transgressões, tem o poder de renovação nas nossas vidas. E ele vai dizer, olha, vocês são eleitos. Essa eleição
é o primeiro passo para que a gente possa realmente ser uma pessoa diferente e uma pessoa renovada por Deus. E na sequência ele vai dizer, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A segunda questão aqui é que nós somos santos e somos amados, ou seja, a palavra santo significa separado. Então Deus escolheu e separou-nos do mundo em que vivíamos antes, com os seus costumes e com as suas formas de viver e seus valores. Não é mundo no sentido geográfico, mas o mundo no sentido de costumes e de todo tipo de práticas que as pessoas têm. Então, quando ele nos chamou, a Bíblia diz, vocês agora são santos, separados. Por quê? Pelo amor. Vocês são amados de Deus. Então, quando nós pensamos na nova vida, na renovação que o Evangelho proporciona em nós, nós pensamos, primeiro, Deus nos escolheu. Segundo, Ele nos santificou. Terceiro, Ele nos amou. Então, nós somos eleitos, santos e amados. Essa é a grande motivação que temos para ter, de fato, uma busca pela santificação e por uma nova vida. E sendo uma nova criatura agora, nós temos que deixar de lado muitas coisas que antes nós não conseguiríamos com as nossas próprias forças. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós e faz morada em nós, com certeza fortalecerá o nosso coração para que a gente possa ter uma vida de fato que cause impacto às pessoas com quem nós nos relacionamos. E o primeiro pensamento aqui dentro desse início e a motivação de sermos escolhidos por Deus é que a renovação muda a forma como eu e você passamos a ver as outras pessoas que são diferentes de nós, pessoas que, como pecadores, estão afastadas de Deus, estão separadas de Deus como nós vivíamos antes, que precisam ser revestidas deste amor de Deus e também dessa nova vida e dessa nova roupagem espiritual, pensando que somos eleitos, não para nos separar das pessoas e, de certa forma, viver uma vida solitária, mas para que a gente possa impactar a sociedade aonde nós estamos inseridos. Essa renovação, ela muda a nossa maneira, tanto a minha como a sua, de olhar para as pessoas que são diferentes de nós e que ainda não conheceram essa graça de Deus. Então, quando nós pensamos em como é que nós vamos reagir, não somente agir, mas reagir a algumas situações, nós pensamos quem é que está do outro lado. E por causa do amor que eu tenho para aquela pessoa, eu vou tomar alguns cuidados para que a minha vida possa causar um impacto positivo. De certa forma, eles também sejam alcançados por esta renovação, que é a nova vida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. As pessoas com quem nós nos relacionamos, elas passam a ser pessoas em que nós não olhamos para elas de cima para baixo, mas nós olhamos para elas nivelando como pessoas iguais a nós. Quem lida com a questão da saúde, com a questão de salvar vidas e buscar pessoas que estão em perigo e sofrendo e muitas vezes pedindo socorro, tem um lema que o socorrista tem e o pronto-socorrista tem. A nossa vida ou a minha vida vale menos ou igual a de quem quer que seja. Por isso eu vou em busca dele, eu vou tentar resgatar e tirar ele daquele lugar, porque a minha vida vale igual ou menos que a dele, nunca mais. Nunca a mais do que a dele, nunca superior a dele. Então, a renovação faz com que a gente olhe para as pessoas e entenda que elas, mesmo sendo diferentes de nós no comportamento, são pessoas iguais a nós, que antigamente éramos carentes dessa graça de Deus, mas agora eleitos, santos e amados. O verso 12 coloca essas três palavras como uma base pela qual a gente deve continuar firmes e desenvolvendo a nossa santificação em Deus, buscando a melhor forma de servir a Deus e crucificando assim o nosso eu. É uma mortificação diária do nosso eu e do nosso ego. Passando para o segundo ponto, eu queria pensar com você em que você e eu pudéssemos refletir sobre a nossa vida cristã.
Se você fosse dar uma nota para você como cristão, qual seria a nota que você daria? De 0 a 10, qual seria a nota que você daria para você como cristão, baseado na questão de ser eleito por Deus, ser santificado por Deus e ser amado por Deus? Essas 3 palavrinhas do verso 12, elas incomodam o nosso ser e há de nos incomodar de tal forma que a gente fique pensando que nota eu daria para mim como cristão. Nota 10, em que você pode ler todo esse texto e dizer, olha, dentro desse texto eu daria nota 10 para mim. Aquela pessoa que convive com você todos os dias, por exemplo, na sua casa, a sua família, o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, que nota eles dariam para você como cristão? Porque elas são as pessoas mais próximas de você. Quando a gente diz isso para uma pessoa que está longe, que a gente vê de vez em quando, no trabalho, na escola, talvez a gente possa ter uma nota até boa. Mas quem está no nosso dia a dia conosco, e convive conosco, que nota ela daria? Talvez você fale, olha, um 8 mais ou menos. Seria muito bom que nosso cônjuge desse alguma nota a nosso respeito, porque a gente vai sempre tentar, de alguma forma, jogar a nota um pouquinho para cima. Se for para arredondar a nota, a gente vai arredondar para cima. A nossa tendência é essa. Falar da gente mesmo não é algo tão fácil, tão simples assim. Eu sei que, às vezes, já participei de entrevista de emprego e quando a pessoa diz, fale um pouco sobre você. Pronto. Nós já estamos numa situação difícil e muito complicada. Porque se você falar muito bem de você, quem está do outro lado te analisando o teu perfil, é um psicólogo. O psicólogo ele tem preparo para isso, para analisar você. Ele está te analisando, ele está analisando a sua resposta, até onde essa pessoa realmente está enaltecendo o seu comportamento e dando uma nota acima daquilo que ele na verdade, ou se ele está baixando muita nota para dar uma de humilde, né? Vamos dizer assim. É muito complicado falar de nós mesmos. Mas quando a gente olha para esse texto, nós somos praticamente confrontados com alguns valores espirituais que, de fato, nos incomoda dizer que nota eu daria. Nota 5, para passar raspando? Ou de 5 para baixo? 4, 3, 2? É uma questão para se pensar. Passando para o segundo tópico, ele vai dizer, tenham profunda compaixão e bondade. Compaixão é uma palavra que significa padecer com, se colocar no lugar do outro. Está ligado à empatia, de certa forma, me colocar no lugar daquela pessoa, para entender um pouco daquilo que ela está sofrendo. E saber de que forma eu vou poder ajudar. E bondade é aquilo que a gente deve ter para com todas as pessoas. É algo que deve ser uma marca do cristão. Compaixão e bondade. É aquilo que ele vai falar no verso 13. Olha só o que ele vai dizer no verso 13. No verso 12 ainda. Eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, quer dizer, profunda compaixão, profunda misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Significa tudo isso junto, você faz uma espécie de condensar ou compactar. É interessante quando nós estudamos a Bíblia, vamos lendo assim, versículo por versículo, às vezes você precisa de 2, 3 versículos para explicar de fato qual é o sentido do ensinamento. Uma palavra só ajuda a gente, mas pegar um versículo só isolado você não vai entender. Primeiro, quando ele fala, olha, vocês tenham um coração cheio de bondade, tudo o que você tem aqui nesse versículo, longanimidade, bondade, misericórdia, compaixão, tudo isso é fruto do Espírito. Você vai para Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, ele vai dizer lá, aqui estão o fruto do Espírito, ele é marcado por algumas características. E essas características que estão aqui, Paulo está dizendo, isso é fruto do Espírito. Isso não se consegue com regras, com guardar dias, com bastante conhecimento, que era o que os gnósticos pregavam naquela época para se aproximar de Deus. Paulo está dizendo, dependam do Espírito de Deus, da comunhão com Deus, porque vocês vão ser fortalecidos a viver uma vida de profunda compaixão e bondade, para com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo e para com os seus irmãos em Cristo. Então o Evangelho ele não é um Evangelho de solitário, em que você fica num canto separado das pessoas, ele é um evangelho de comunhão,
Por isso que nós sentimos tanta falta de comunhão, como estamos sentindo nesses dias, porque o Evangelho ele nos impulsiona para a comunhão. Deus está presente na comunhão dos seus santos. O Novo Testamento é cheio, repleto de textos, dizendo que os irmãos permaneciam em comunhão, juntos. Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles prevaleciam, que eles perseveravam, unânimes, juntos, na comunhão. A comunhão é a primeira palavra que entra naquele texto, falando da igreja primitiva, de que forma eles impactaram tanto uma sociedade. Primeira coisa, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, ensinamento da palavra, ensinamento da Bíblia Sagrada, ensinamento de que a vida devocional com Deus e de oração, ela nos fortalece contra o pecado. Ela coloca em nós compaixão. O Espírito Santo coloca no nosso coração compaixão e bondade, porque nós fomos comprados pelo sangue. A palavra eleição que aparece logo no comecinho do verso 12, ela vai dar sentido a todo o restante do texto até o 17. Verso 12 até o 17, o sentido do texto está realmente no verso 12, que vai dizer, porque vocês foram eleitos, santos e amados por Deus. Então, daí se desencadeiam a nossa santificação e a nossa busca por esse Deus, que nos escolheu, mesmo nós sendo pecadores. Tenham profunda compaixão e bondade, fruto do Espírito. O cristão é marcado por profunda compaixão e bondade. E quando você pensa, mas a minha nota ficou muito baixa, e eu peco às vezes nessa questão da compaixão, da bondade, de ser mais amável, de ser mais tratável com as pessoas, de sofrer um pouco, até mesmo do terceiro ponto, orar pelas pessoas, pedindo que Deus converta o coração delas, que Deus mude, que elas sejam renovadas pelo Espírito Santo da mesma forma que nós fomos. Esses sentimentos todo que ele está dizendo aqui é da minha relação com o meu próximo. Veja que Jesus ensinando, ele disse o mandamento maior, que as pessoas queriam saber qual é o maior mandamento. E aí o Senhor Jesus explica para aquelas pessoas, para os seus discípulos, para a multidão: ame a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então o relacionamento ele é vertical e horizontal. Ele começa com um relacionamento com Deus e vai se estender e vai ganhar forma realmente na nossa vida quando nós nos relacionamos com as pessoas. E o relacionamento ele é marcado por amor. Ore pelas pessoas pedindo conversão, pedindo que Deus mude. Nós oramos por tantos motivos, mas temos dificuldade às vezes por orar por pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, qual que é a ideia aqui? A gente pensar no Pai Nosso, que vai dizer assim, olha, perdoa as nossas ofensas, nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque ele fala, olha, suportando-vos uns aos outros. Quarto pensamento, eu suporto uns aos outros. Essa palavra suportar aqui significa que você pensava que conhecia a pessoa, mas quando você começa a se relacionar com ela, você começa a descobrir algumas questões que faz você esfriar o seu amor para com aquela pessoa. E Paulo está dizendo, olha, uma das qualidades aqui importantes para o cristianismo é suportar uns aos outros. Essa palavra tem dois sentidos. Tem o sentido de você dar suporte, ajudar a pessoa, e o sentido realmente de você tolerar aquela pessoa, demonstrando amor a ela. Quando você se casa com uma pessoa e você vai aos poucos descobrindo as suas falhas e os seus defeitos que você não conhecia antes, e aí você vai entender que algumas coisas você vai ter que suportar uns aos outros. O cristão tem o dever de conviver com os seus irmãos e suportar algumas diferenças que existem entre uns e os outros. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o que é que vai julgar, então, a nossa consciência como cristão? No começo falei para a gente pensar na nossa nota, mas olha o que ele vai dizer aqui.
suportando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa um com o outro, entre em acordo e perdoe, e peça perdão, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o que é a palavra de Deus em nós? Ela é praticamente o árbitro, é o juiz, é ela que define a nossa vida. E quando é que a gente vai entender, então, perfeitamente que nós vamos ter um acerto de contas, que a gente precisa saber qual é a nota, ou batalhar para tirar uma nota boa, lutar para tirar uma nota boa? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ele fala assim: todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De que forma seremos julgados? Pelas nossas ações, pelos nossos atos, e a paz de Cristo que habita em nós é o nosso árbitro. É ela que define. Quando a gente peca, rapidamente a gente percebe. E agora? O que eu preciso fazer? Realmente eu pequei, eu errei, eu preciso confessar o meu pecado. Não dá para esconder. Davi escondeu o seu pecado e sofreu muito por causa disso. A parábola do filho pródigo diz que ele também segurou a onda enquanto ele pôde. Até que um dia ele falou: não dá mais, eu tenho que voltar para a casa do pai. Lá é o meu lugar. Eu sou filho dele. Mas eu nem quero mais esse direito de filho. Eu quero ser tratado apenas como um jornaleiro. Aquele empregado assim, que bem simples na casa. Só por estar ali e servir aquela casa, para mim vai estar bom. E eu vou voltar. E eu vou dizer a ele justamente essas palavras. A grande verdade é que quando o filho pródigo volta, a Bíblia diz que de longe o pai avistou. E ele disse: o meu filho estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer uma festa e vamos recebê-lo. E não há espaço no texto para as confissões que o filho pródigo já tinha feito no seu coração. Ele ensaiou tudo, mas o pai nem quis ouvir aquelas coisas. A volta e o regresso já foi interpretado pelo pai, de tal forma que houve arrependimento. E não temos outra coisa a fazer a não ser recebê-lo e fazer uma festa e colocar um anel no seu dedo, que significa devolver a ele a autoridade de filho, que ele nunca perdeu, mas ele esteve longe, afastado e voltou, e colocar sandália nos pés, porque é justamente aquilo que o escravo não tinha. Ele andava descalço e não tinha nenhum anel, nem tinha nada, ele simplesmente estava ali para servir. Disse: não, você tem qualidade de filho, anel no dedo, autoridade de filho e sandália nos pés, que o diferenciava dos empregados. Você vai ser tratado como filho, porque é o filho. E a parábola, na verdade, nem é do filho pródigo, e sim do pai amoroso, que esperava o seu filho de volta. Nós nos atentamos muito mais para o filho pródigo que para o pai. E quando a gente chega diante desse texto, Paulo está dizendo: olha, suportando-vos uns aos outros. Porque o nosso árbitro, o nosso juiz é a paz de Cristo que está em nosso coração. E nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Como que a gente vai, então, caminhar nessa direção de buscar a santificação? Quarto, revesti-vos do amor. Paulo vai dizer que é o vínculo da perfeição. É o ponto mais importante, é o fio que você vai trilhar nele para ser olhado por Deus como perfeito. Não que a gente seja perfeito, mas quem desenvolve o amor é olhado por Deus e olhado pelas pessoas como alguém que tem um comportamento diferente. E antes de eu e você abrirmos a nossa boca para dizer qualquer coisa a respeito de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, as pessoas vão dizer: eu já vi isso. Ele carrega essas características. Antes dele dizer isso, está explicado agora. Eu não sabia o que era, mas agora eu sei. Você de fato vive e foi alcançado por esse amor de Deus. Quem é alcançado pelo amor de Deus contagia as pessoas. A sua conversa, o seu entendimento para com as outras pessoas, a sua busca por justiça, a causa e a injustiça contra qualquer um incomoda o seu coração, mesmo que ele não possa fazer nada. Revesti-vos do amor. E esse amor aqui que Paulo fala é o amor ágape.
É o amor de Deus, é aquele amor altruísta, o amor que se dá e que faz alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca. Esse é o tipo de amor que nós temos dificuldade em exercer. Paulo chama os irmãos aqui de Colossos para isso. Olha, vocês precisam desenvolver esse amor, porque esse amor é o vínculo da perfeição. Vocês querem, de fato, buscar uma vida de santificação? Esqueça essas regras que foram colocadas por esses falsos apóstolos e falsos mestres. Esqueça essas coisas de guardar dias, de misticismo, de culto aos anjos, de participar do culto aos anjos no céu junto com Deus. Era tão forte a intimidade dessas pessoas que eles julgavam o seguinte: olha, a gente participa dos cultos celestiais, vocês precisam participar também. Esqueça tudo isso, mas revistam-se do amor altruísta, o amor que se dá, o que faz alguma coisa por alguém, por misericórdia, por bondade, sem esperar nada em troca. A paz de Cristo, que é o nosso juiz, que julga as nossas reações e nos empurra para pedir perdão. Quando nós somos incomodados para pedir perdão e para reconhecer o nosso erro, é porque a paz de Cristo que habita em nós, a gente sente que ela se torna ameaçada no nosso ser quando a gente está em pecado. A gente percebe: eu fiz algo de errado. Essa paz que Cristo me dá, isso me incomoda. Eu preciso, de certa forma, voltar a ter um novo revestimento da parte de Deus, porque eu perdi alguma coisa. Quando Davi fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um espírito novo, renova em mim um coração puro. O que ele está querendo dizer ali? Não que ele perdeu a sua salvação, mas ele perdeu a alegria, aquele sentimento de paz e satisfação de você saber: olha, eu sou salvo, não tem mais nenhuma condenação, eu não estou debaixo mais de nenhuma ameaça da parte de Deus, mas eu preciso ter uma vida diferente. E isso, eu acabei perdendo essa essência do cristianismo. Isso me trouxe tristeza e há de nos trazer tristeza. O pecado precisa nos incomodar. Quando a pessoa peca e não sente que a paz de Cristo que ele sente no seu interior foi ameaçada de alguma forma por causa do seu erro e do seu pecado, tem alguma coisa errada aí. Os irmãos lembram no começo da história quando Deus falou para Adão: Adão, esse jardim é todo seu, você pode fazer o que você quiser aqui, só não coma dessa fruta. O restante é todo seu. Essa liberdade que Deus deu para Adão, que alguns chamam de livre-arbítrio, fez com que Adão tivesse acesso a tudo. Porém, uma delas ele não poderia mexer. Nessa árvore você não mexe. E quando ele pecou, o que Adão perdeu? Que de fato, na virada do dia, a Bíblia diz, Deus descia todos os dias, na virada do dia Deus ia visitar Adão. E um belo dia Deus chegou, aonde estava Adão? Escondido, como se alguém pudesse se esconder de Deus. E a palavra direcionada a Adão, mesmo Deus sabendo onde ele estava, foi: Adão, onde estás? Deus sempre quis se relacionar com o homem, Deus sempre quis se relacionar conosco. Deus é um ser social. Onde estás? O pecado fez com que Adão perdesse essa paz, esse contato diário com Deus, incomodou o seu coração e julgou o seu coração. O que fez? Qual foi o juízo que Adão teve no primeiro momento? Se esconder de Deus. E não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Quando nós fazemos alguma coisa que nós percebemos: eu feri, eu manchei esse caráter, essa paz que existe no meu ser por causa do meu pecado que foi perdoado e porque Deus me tornou santo e santificado. Então, por causa disso, eu sinto que eu preciso de uma renovação. E automaticamente nós nos escondemos, nos esquivamos. Às vezes dos irmãos, às vezes da igreja, de alguma forma nós nos esquivamos. Porque a paz de Cristo é o nosso juiz e ela nos acusa de que realmente a nossa vida precisa ser consertada e renovada por Cristo. O verso 16, ele diz: habite ricamente em nós a palavra de Cristo. O que significa isso? Que essa palavra não seja esquecida, que amanhã cedo, na segunda-feira ou na terça-feira, a gente lembre de todos esses pontos aqui da mensagem do texto
quando a gente estiver no trabalho, na escola ou em qualquer lugar. Eu lembro que eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração todos os dias. Habitar aqui, que no texto significa tabernacular, morar, fazer morada. O próprio Davi também vai falar sobre isso. No Salmo 119, verso 15, ele vai dizer assim, 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é um escudo contra o pecado. E ela habitando e fazendo morada no nosso coração. Isso requer exercício diário, de oração, de leitura da palavra, todos os dias, devocional com Deus. Para que isso? Para que a palavra de Deus realmente habite no nosso coração. Que a gente não dependa da mensagem do domingo ou da quarta-feira, quando voltarmos a nos reunir. A gente não fique dependente daquilo. Faz bem para a nossa alma ouvir uma mensagem. Faz bem para a nossa alma ouvir uma pregação, um ensinamento da palavra de Deus, baseado exclusivamente na palavra. Isso faz bem para a nossa alma, satisfaz a nossa alma, mas a gente não pode viver somente disso. Não podemos ser dependentes disso. Precisamos ter essa fome, essa sede de buscar a palavra de Deus e que ela habite em nós todos os dias. O verso 16 vai falar sobre isso. Sétimo e último lugar. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai pensar agora no último versículo, que é o 17, que ele diz, olha, depois, 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ricamente, em sabedoria, ensinando, admoestando, quer dizer, corrigindo uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso significa que a palavra de Deus, quando ela faz morada em nós, nós temos alegria, somos impulsionados a louvar a Deus. A gratidão, então, ela faz com que o nosso ser se direcione a Deus e tudo o que vivemos no dia a dia é banhado por músicas, cânticos constantes, e tudo o que a gente passe a fazer seja feito em nome do Senhor, que tenha a aprovação do Senhor. Então, quando a gente pensa nesse grupo de instruções que Paulo deu aqui nesses versos, ele vai fechar dizendo, olha, cantem a Deus, louvem a Deus, com hinos, cânticos espirituais, salmos, e a gente fica pensando, qual a diferença entre um e outro, né? Aparece 3 palavrinhas aqui que chamam a nossa atenção, que é cânticos espirituais, salmos e hinos. Qual é a diferença? Então a gente pensa em hinos, a gente pensa logo no cantor cristão, que nem existia na época. Os cânticos espirituais são aquelas declarações que as pessoas faziam a Deus sem nenhum tipo de preocupação com a rima, mas palavras que vinham do coração, e eles então esboçavam aquilo. Os salmos sempre fizeram parte dos cânticos e das orações. O Antigo Testamento é repleto disso. Se você pegar a história de Jonas, você vai ver Jonas no ventre do peixe, Jonas dentro da barriga do peixe, do grande peixe. A sua oração foram salmos. Vários salmos foram citados. Em nenhum momento Jonas falou, Senhor, me tira daqui, eu quero voltar lá para Nínive, eu estou arrependido de ter fugido. Não, ele simplesmente enalteceu o nome de Deus e começou a orar com salmos. Ele recitava os salmos ali dentro, até que Deus tirou ele dali. Então, salmos, cânticos e hinos fazem parte de um grupo de adoração onde as pessoas tinham declarações de amor a Deus. Ele está dizendo, olha, quando vocês tiverem esse comportamento, vocês agora cantem, louvem a Deus com hinos, cânticos espirituais e salmos. Façam tudo em nome do Senhor, quer dizer, com aval, com aprovação do Senhor. Assim, você e eu seremos capazes de glorificar e agradecer a Deus com todo louvor e gratidão a Ele, de todo o nosso coração. Fecha com o verso 17, que diz o seguinte, olha, e quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer saber se
o nosso comportamento, tanto o seu como o meu, está agradando a Deus? Quando você for fazer algo, pense assim: depois que eu terminar isso aqui, eu vou poder agradecer a Deus por isso? Isso vai trazer algum prejuízo ao meu semelhante? De alguma forma eu vou prejudicar essa pessoa? Como que eu devo fazer então para que eu possa, no final de que eu estou fazendo, por palavra, falar, agradecer a Deus e orar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque as minhas palavras foram sábias. Muito obrigado porque eu falei isso. Muito obrigado porque eu fiquei em silêncio. Muito obrigado porque eu agi dessa forma e eu sinto que eu agi como um servo seu. A renovação muda a nossa maneira de olhar para as pessoas e julgar as pessoas. Ela traz no nosso coração uma profunda compaixão e bondade, capaz de nos impulsionar a orar para que as pessoas sejam convertidas e que Deus possa alcançar mais. Ela traz para nós a qualidade como suportar uns aos outros, por causa que um dia nós vamos nos encontrar perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Ela nos reveste de amor, o amor altruísta, aquele amor que a gente, de fato, faz as coisas sem esperar nada em troca. A paz de Cristo passa a ser o nosso árbitro, o nosso juiz, porque ela incomoda o nosso coração contra o pecado. E nós vamos conseguir vencer assim que a palavra de Cristo habite em nós. Nós vamos cantar louvores a esse Deus como gratidão pela nova vida que Ele nos deu. E assim que você e eu possamos lembrar de tudo e dizer: olha, em todas as minhas atitudes eu posso louvar e engrandecer o nome do Senhor e agradecer a Ele por isso. Assim, quando eu chegar diante do tribunal de Cristo, que nota Ele vai me dar? Que a gente possa pensar nisso e que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Louvado seja o nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.